Meus amigos e minhas amigas, tem tantos assuntos importantes para nós tratarmos nestes últimos dias que ficamos até confusos em escolher os temas mais importantes. No entanto, um dos temas que nos chama muito a atenção é a questão do Supremo Tribunal Federal, que é, na realidade, uma instituição muito importante para o nosso país e não é e não deve ser um partido político. O Supremo Tribunal Federal é uma instituição permanente de Estado que deve ser preservada e que deve ser respeitada pela população brasileira. E lamentamos que isso não esteja acontecendo no momento. E por que não está acontecendo o respeito a essa instituição tão importante do nosso país? Porque a maioria dos seus ministros tem tomado decisões que vai contra a população brasileira. Se você perguntar ao cidadão comum o que ele acha de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, de imediato você vai ter uma resposta de que alguns, e principalmente um dos ministros, o mais odiado da atualidade, tem tomado decisões que mais parecem ideologias político-partidárias. Parece seguir um caminho ideológico em que defende os interesses de grupos políticos dominantes da atualidade. Isso não é bom para a instituição Supremo Tribunal Federal. Nós temos na República os três poderes, em que deve-se respeitar o limite de cada um para que haja harmonia entre o legislativo, executivo e judiciário. Infelizmente, lamentavelmente, se pode afirmar que o judiciário, na mais alta corte, através da maioria dos seus ministros, tem criado confusão entre os poderes da República. O Supremo Tribunal Federal, os seus ministros, devem sempre, dentro da Constituição, das leis vigentes em nosso país, estar ao lado do povo brasileiro, da maioria da população brasileira, e não enveredar por caminhos políticos partidários. Além do mais, nós temos as Forças Armadas que já deveria ter interferido, porque se percebe que os três poderes não têm harmonia neste momento. Há convulsões sociais, invasão do Supremo Tribunal Federal pela população indignada, invasão ao Congresso Nacional, Câmara e Senado,
invasão ao Palácio do Executivo, ao Planalto. Isso nunca aconteceu simultaneamente na história desse país. Por quê? Porque há instabilidade nos poderes da República, o que não deveria estar acontecendo. O Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros e suas ações, deve culminar para a solução dos problemas da população brasileira e não para gerar conflito. Quando há uma inversão de valores e o Supremo Tribunal Federal, através dos seus ministros e suas ações, não está de acordo com o desejo da população brasileira, gera conflitos, guerra civil e até mortes. Mas eu não queria estar na pele, principalmente, do ministro mais odiado hoje do Brasil. Esses homens são importantes quando cumprem os ditames da Constituição, faz sempre aquilo que é importante para a população. São importantes. Mas quando eu digo que não queria estar na pele deles, e principalmente do ministro mais odiado do dia de hoje, é porque eles ou ele perde a liberdade. A liberdade é um bem, é uma coisa que não tem preço, podemos dizer. A liberdade não tem preço e essas pessoas não têm liberdade. Eu tenho liberdade. Eu ando nos 4 cantos da cidade em que eu moro, de pé, pela manhã, fazendo caminhada. Não preciso de segurança, não preciso de carro blindado. Por isso que eu digo, não quero estar na pele de um destes ministros, principalmente do ministro mais odiado pelo povo brasileiro no dia de hoje, por causa das suas ações. A vida dessas pessoas estão em risco, eles não percebem isso. Não tem liberdade, a vida em risco, não tem como sair a um shopping com a família, não tem liberdade, tem que andar com segurança 24 horas por dia, está dormindo e na sua porta, na porta do seu apartamento, da sua residência, tem que ter seguranças. A vida é tão curta, será que vale a pena? São pessoas privadas de boas amizades. Eu não quero estar na pele dos senhores ministros. Eu tenho muitos conhecidos, amigos, familiares. Essas pessoas não têm amigos, porque neste patamar da vida social há muitas traições, não sabem em quem confiar, não desfrutam de boas amizades. E podemos pensar que o poder pelo poder não vale a pena. De que adianta ter o poder da caneta para tomar decisões que vai influenciar na vida de milhões e milhões de pessoas, e esse poder não ser exercido para o bem coletivo? A própria Escritura diz que aquilo que se planta é aquilo que se colhe. Ministros que têm feito coisas, tomado ações para prejudicar a nação brasileira, isso terá consequências terríveis. A maioria dos ex-ministros e dos atuais ministros não moram no Brasil.
pode ter residência aqui, mas finais de semana, férias, vão para outros países onde as pessoas não lhes conhecem. Isso é vida? Não é. Um país como o nosso, extraordinário, não pode usufruir da beleza natural do nosso país, das praias do nosso país, dos hotéis, dos restaurantes, churrascarias. Não podem. Tem que viajar todo final de semana para outros países, porque no Brasil não tem como usufruir das nossas belezas naturais. Mas eu quero concluir esse comentário dizendo que são homens públicos, são funcionários públicos e tem que trabalhar, e tem que pensar, e tem que tomar decisões para o bem coletivo e não estarem os senhores ministros da Suprema Corte do nosso país, do Supremo Tribunal Federal, e não estarem os senhores ministros a serviço de grupos políticos dominantes, a serviço de organizações criminosas, libertando chefes de facções criminosas encanetadas que deixam dúvidas sobre interesses escusos. Que nós possamos e esperemos mudanças rápidas dos senhores ministros, que ultimamente têm tomado decisões que para a grande maioria da população brasileira são decisões erradas, que têm prejudicado a muitas pessoas. E isso não é bom para o nosso país, para a República. Que nós possamos meditar sobre essa mensagem. Que você repasse essa mensagem para os seus contatos, nas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp e para os seus amigos.